Olá, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde. Eu me chamo Luiz Roberto Rossi, eu sou engenheiro gestor de saneamento. Trabalho com a parte de revisão de projetos para medição individualizada e dentro dessa área eu também trabalho com dimensionamento de hidrômetros. Sobre a portaria 155/2022 do Inmetro, eu li algumas vezes a portaria, né, principalmente o anexo A, e eu quero mostrar para vocês aquilo que eu entendi, né, a minha interpretação dessa portaria. E durante a apresentação aí do trabalho, se alguém observar alguma falha ou algum erro ou algum mal entendimento, eu gostaria que me avisassem, por favor. Vamos lá então. Esse daqui, para quem ainda não conhece o funcionamento de um hidrômetro, eu tenho aqui um hidrômetro 3 quartos. Essa bitola de hidrômetros que é o batidão aí das residências, né? O que tem a maioria instalado aí nas cidades, nos lugares. E é uma vista aqui aberta desse hidrômetro de 3 quartos, né? O funcionamento, as partes dele seria mais importantes é aqui embaixo onde fica a câmara da turbina. Aqui eu tenho a parte mecânica, que é a relojaria, a parte de engrenagens, né? E aqui em cima eu tenho os roletes, onde vão ser marcados os registros de água que vai para o consumo, tá? Então, começando aqui, a água entra por aqui, por esse lugar, passando aqui nesse tubinho aqui, né? Nesse duto, esse orifício, e entra aqui na câmara da turbina, fazendo movimentar essas pás, essa parte branca aqui. Ao girar essa turbina, através do eixo, eu vou ter uma transmissão magnética aqui para a parte da relojaria, tá? Aí vai funcionar, respondendo aqui ao movimento da turbina, vai funcionar essa engrenagem e vai começar a marcação aqui do volume de água que passa aqui dentro da câmara da turbina. A água passou aqui, aí por esse lugar aqui ela vai para o consumo. Esses aqui são dois tipos de hidrômetros de uma bitola maior, utilizada para vazões maiores, né? Para indústrias, por exemplo. Esse aqui é o tipo Voltman, né? Ele tem essas flanges aqui. Esse aqui também é o multijato, também com flanges. A diferenciação de um tipo aqui para o outro é a parte interna aqui da turbina, tá? É o funcionamento da turbina aqui que tem algumas diferenças. Mas os dois fazem a medição da mesma forma. A gente tem principalmente dois tipos de hidrômetros: o unijato e o multijato. O hidrômetro unijato, como o próprio nome aqui já diz, né? Ele funciona com um jato de água. Aqui o jato entra aqui por onde está indicando essa seta, vai movimentar a turbina e sai água por aqui indo para o consumo. Aqui no canto eu tenho uma perspectiva, né, uma vista em perspectiva da turbina. Aqui embaixo eu tenho as pás, aqui é o eixo da turbina e aqui em cima eu tenho o botão magnético, né? É um tipo um botão mesmo. Ele é magnetizado para poder fazer a transmissão magnética para o outro eixo que está aqui em cima, espelhado com esse, né? Voltado aqui para esse daqui, ímã com ímã, e entre os dois aqui tem um pequeno espaço, eles não se tocam, para que aconteça a transmissão exclusivamente magnética, né? E girando a turbina vai fazer girar o eixo das engrenagens e vamos ter o registro das medições. Esse aqui é a câmara da turbina de relojaria multijato.
tá? Multijato por quê? Ele funciona com vários jatos de água. Cada jato entra por aqui, por essas aberturas aqui embaixo, né? Por essas janelas, e sai aqui por essas aberturas na parte de cima. E com isso faz girar a turbina, que por sua vez vai girar a parte da relojoaria. Feito isso, a água sai por aqui e vai para o consumo. Esse ajuste de erro aqui é aquele parafuso que a gente vê, onde tem o lacre do Inmetro, né? É um parafuso que serve para calibragem depois que o hidrômetro é fabricado. Tipos de erros em hidrômetros. A gente vai falar bastante em erro porque essa portaria 155, né, tal como as outras, né, vai trabalhar em cima da caracterização dos erros, né? Então, esses tipos são os erros mais importantes. Seria o primeiro, o erro de fabricação, né? Como qualquer equipamento pode ter um defeito lá de fábrica. Desgaste e envelhecimento, né? Quanto mais velho, maior vai ser o erro. Calibração inadequada, tá? A calibração, se ela for feita inadequadamente, mesmo aquele hidrômetro que estiver em uso, né? Por um motivo qualquer ele for descalibrado, ele vai cometer erros também na medição. Instalação incorreta, por exemplo, um hidrômetro inclinado, né? Um hidrômetro inclinado ele vai medir com uma margem de erro maior. Manipulação fraudulenta, que são os chamados gatos, né? Essa daqui é uma das mais importantes aí, onde são cometidos vários manipulações, né, nos hidrômetros, que sendo pelo má fé do usuário, né? Onde tem esse erro fraudulento. Aqui, condições climáticas extremas. Se eu tiver, por exemplo, um hidrômetro de água funcionando lá no Polo Norte, né? A água vai congelar e não vai funcionar o medidor. Ele tem que trabalhar dentro daquela faixa de temperatura que é, se não me engano, entre -5 até 50 graus. A gente vai ver exatamente para frente. 50 não, é até 180, né? Que essa portaria aqui dá 180. Isso aqui a gente vai confirmar mais para frente. Um outro tipo de erro, interferência eletromagnética. Como esses hidrômetros trabalham com a transmissão magnética, né? A maioria deles. Se eu chegar, por exemplo, com um ímã aqui perto, eu vou interferir na medição aqui, na rotação e no campo magnético, e vai haver também erros. Desgaste do material, esse aqui está mais relacionado onde lá a gente já viu primeiramente, né? E variação na qualidade da água. A água pode vir, talvez, com alguma impureza, né? Ou mesmo a própria carbonatação da água que vai incrustando nas turbinas, faz com que também modifique a configuração do hidrômetro e fazendo cometer erros. O erro pode ser positivo ou negativo. Quando o erro é positivo, é porque o medidor registra um volume menor do que o real. Por exemplo, o volume real que passou pelo hidrômetro é 50 litros e o hidrômetro vai marcar 48. Esse é um erro positivo, que é chamado de sobremedição. O erro é negativo quando o medidor registra um volume maior do que um real. Por exemplo, passou 50 litros no real e ele vai registrar 52, tá? Esse então é um erro negativo, que nós chamamos de submedição. Esse aqui é um gráfico de erros, né? Ele é feito aqui pela 246, tá? Da norma da portaria antiga. Mas o da 155 vai ter o mesmo padrão, o mesmo jeitão, tá? A gente vê que é da 246, aqui pela nomenclatura aqui, né? É Q mínimo, vazão mínima, QT, vazão de transição, QN, vazão nominal e Q máximo, vazão máxima, tá? Mostra aqui que entre o Q mínimo e o QT eu tenho uma maior margem de erros permitida, tá? Ele é mais alargado aqui nessa parte. E entre QT passando por QN até o Q máximo, eu tenho mais estreito aqui, variando aqui de -2 até 2%, tá? E o hidrômetro, o gráfico do hidrômetro seria esse daqui, né? Essa parte
vermelha aqui, o roxa. E estando dentro aqui desses retângulos, né? Ele está funcionando dentro das margens de erro. Qualquer posição que ele esteja aqui nessa área, ele vai estar dentro da margem de erro permitida. O erro é calculado pela fórmula seguinte: o volume medido menos o volume verdadeiro dividido pelo volume verdadeiro vezes 100. Eu vou ter a porcentagem, tá? Que vai ser lançada aqui nesse gráfico, onde dão esses números aqui em porcentagem. A portaria do Inmetro 155 foi publicada em 30 de março de 2022. Ela, como título principal, né? Ela tem como esse daqui: aprova o regulamento técnico metrológico de medidores para o consumo de água quente e fria. Essa portaria revogou a portaria 295, que foi anterior a essa daqui, né? A atual. Que, por sua vez, aqui a 295 revogou a portaria 246 de 2000, tá? Da 295 para 155 não houve mudanças técnicas, né? Só algumas alterações. Da 246 para a 295, na 295 é que realmente houve mudanças efetivas, né? Grandes mudanças aí na parte de metrologia de hidrômetro, os erros e outros detalhes. A portaria impõe requisitos mais rigorosos, tá? Com o intuito de garantir a qualidade e segurança dos equipamentos. Mudanças importantes para o setor de hidrômetros. Então, nós vamos ver que a diferenciação aqui pela da 246 ela vai estar bem mais refinada, né, com relação à precisão e erros. E ela tem também foco na correção de erros, que é redução de perdas e fraudes, desperdício e aumento na eficiência energética. Nós vamos ver que com essa permissividade aqui, com a aplicação dessa nova portaria, os hidrômetros vão ter uma melhor performance, né? E traduzindo isso num aumento da eficiência energética e autoriza novas tecnologias de medição para serem utilizadas que irão contribuir para o melhor controle e redução das diversas perdas de água que acontecem ao longo de sua distribuição. Então, realmente foram inseridas aqui várias tecnologias, né? Tanto na parte mecânica quanto na parte de laboratórios, né? Que também consta o controle aqui nessa portaria. E com tudo isso, nós vamos ter, né, controle e redução de perdas de água. Principais mudanças que trouxe essa portaria 155. Mais opções para escolha do aparelho, amplia a faixa de medição e compatibilidade com programas de telemetria. Aqui em mais opções para a escolha do aparelho, os medidores ultrassônicos, eletromagnéticos e medidores com vazões maiores do que 15 metros cúbicos, que não faziam parte que não eram normatizados pela portaria 246, agora eles vão estar incluídos, tá? Então, além de os hidrômetros mecânicos, né, que é o que nós temos aí em maior quantidade hoje, essa norma vai cuidar também de medidores ultrassônicos eletromagnéticos e hidrômetros com vazão maior do que 15 metros cúbicos por hora, onde a 246 limitava a certificação, né, até 15 metros cúbicos por hora. Daqui para frente, o Inmetro não certificava os hidrômetros para uma vazão maior do que essa. Então, isso daqui, essas três características aqui não eram regulamentadas pela portaria 246. Então eu vou ter mais opções porque eu aumentei todos esses hidrômetros aqui e também a vazão que vai ficar acima de 15 metros cúbicos, um valor aqui praticamente ilimitado. Ela amplia a faixa de medição. A nova Q3, que em vez de nós chamarmos agora de vazão nominal, nós vamos chamar Q3, tá? Elas não são iguais, mas vai ser
relativamente aqui, em princípio, vamos chamar desse jeito aqui. A nova Q3 na 155, ela abrange as variações de medição de 1 metro cúbico por hora até 6.300 metros cúbicos por hora. Isso daqui ainda eu posso, pela tabela fornecida pela portaria 155/2022, eu ainda posso colocar múltiplo de 10, né? Se eu quiser aqui em 6.300 metros cúbicos por hora, se eu multiplicar por 10, eu ainda posso fabricar um hidrômetro com 63 mil metros cúbicos por hora, tá? Se alguém conseguir fabricar esse hidrômetro, ele vai ter que estar dentro das prescrições da portaria 155, conforme as explicações técnicas de cada modelo, múltiplo e submúltiplo de 10, né? Como a gente já disse ali. Compatibilidade com programas de telemetria. Essa 155 agora vai ter a abordagem também de programas para utilização em hidrômetros inteligentes, né? Que trabalham conjugados aí com programas, com software de computador para o controle do acompanhamento do consumo. E vamos ter aqui, principalmente, alta precisão e desempenho. Isso aqui que vai ser o maior ganho aqui, né? Também além desses outros aqui, naturalmente. Com alta precisão e desempenho, eu vou ter maior eficiência e economia. E também eu vou ter uma otimização nas companhias de saneamento, porque eu vai evitar essas perdas virtuais, né? Essas águas que passam pelo hidrômetro, mas não são medidas. E também para o usuário, né? Para o cliente que vai pagar um valor justo, né? Não vai ter uma margem de erro para que é preocupante. Falando sobre impactos da portaria 155/2022, nós temos novos insumos, nova rotina produtiva, competitividade, certificação obrigatória, emprego de tecnologias mais avançadas, melhoria da eficiência, melhor escolha com modelos mais adequados, alto índice de desempenho metrológico e adaptação com as novas nomenclaturas. Com novos insumos aqui, né, os fabricantes terão que produzir hidrômetros com materiais para que resistam, por exemplo, a uma temperatura maior, né, que vai ter agora até 180 graus. E também para o nível de precisão que essa portaria exige. Então, ele vai ter que ter esses insumos aí para poder ser possível produzir o hidrômetro dentro das características aqui da portaria. Nova rotina produtiva. As linhas de produção terão que ser adaptadas para atender aos novos critérios, com novos procedimentos e técnicas de verificação. Aqui também inclui, né, novos equipamentos, novas bancadas, novos maquinários, né, um investimento com alto custo aqui que as fábricas terão que fazer para produzir esse hidrômetro, que praticamente é uma grande diferença aí, né, em termos de precisão, daqueles que tinham sido fabricados pela 246. Competitividade. Aqui, naturalmente, aquela fábrica que conseguir produzir um hidrômetro com melhor precisão, né, com mais sensibilidade, ela vai ter preferência, vai ter prioridade sobre a concorrência. Certificação obrigatória. Eu já tinha a certificação obrigatória para hidrômetros menores do que 15 metros cúbicos por hora, né, em termos de vazão. Agora, os outros hidrômetros fabricados além dessa vazão, eles terão que ter certificação obrigatória também. Aqui diz, todos os hidrômetros precisam ser certificados pelo Inmetro com verificação metrológica periódica obrigatória. Emprego de tecnologias mais avançadas, né? Porque ele é um hidrômetro mais preciso, né? Um hidrômetro com a performance melhor. Melhoria da eficiência, melhor escolha com modelos mais adequados. Eu vou ter um leque maior aqui de hidrômetros que nós vamos ver mais adiante, que eu posso escolher, né? Porque foram incluídos os hidrômetros lá, naqueles ultrassônicos, os hidrômetros eletrônicos, né?
Então, além disso, eu vou ter aqui na escolha uma gama praticamente aí sem limites aqui para eu poder escolher os hidrômetros. Alto índice de desempenho metrológico, né? É claro que eu vou melhorar a precisão, eu vou melhorar o meu IDM. Adaptação com novas nomenclaturas. E os hidrômetros agora eles terão novas nomenclaturas. Em vez de eu chamar um hidrômetro pela vazão nominal ou vazão máxima, como eu chamava na portaria 246, agora ele vai ser chamado pela. Ele vai ter que ter duas características, né? Q3 e o range. Então, para eu identificar um hidrômetro, eu tenho que saber o Q3 dele e o range dele. O campo de aplicação dessa portaria, ele está aqui em todos os fabricantes, importadores e distribuidores, organismos de inspeção creditados de certificação e companhias de saneamento. Tá? Então, os fabricantes, logo que a primeira participação aqui, né, da portaria é onde são fabricados os hidrômetros, né? Então, ela é diretamente ligada aqui em primeiro lugar. Depois, os importadores e distribuidores, eles terão que estar atentos aqui se esses hidrômetros vão estar com harmonia com a nova portaria, né, 155. Organismos de inspeção creditados de certificação. Eles vão, logicamente, estar atualizados, né, com com a nova portaria 155, para que possa certificar os hidrômetros, né, pela portaria atual. E as companhias de saneamento. Aqui, de todas esses aqui de cima, essa daqui vai ser, eu acredito, uma não de maior importância, mas de maior abrangência, né? Porque o parque de hidrômetro das companhias de cidade grande, por exemplo, ou mesmo cidade pequena, em todos os lugares, né? Vão ter que ser aplicado também, naturalmente, né? Essa portaria. Então, aqui, o pessoal que está envolvido aqui é da fabricação, o pessoal que compra, quem faz a comercialização e quem faz a instalação. Toda essa turma aqui vai ter que estar atento para a atualização da portaria 155. As partes principais da 155/2022 do Inmetro. Eu tenho o anexo A, anexo B, anexo C, anexo D. Nós aqui nesse trabalho vamos focar aqui mais na parte aqui do anexo A, tá? Que fala sobre evasões, tem as tabelas para dimensionamento, classe de exatidão e erro máximo admissível. É o que vai interessar para nós aqui em termos de projeto e dimensionamento. E o anexo D, que ele coloca aqui as regras de transição aprovadas pela 246/2018. Por que isso aqui? Para eu poder fazer transpor aqui, né? Da 246, dos hidrômetros das características de tudo que acontece com o hidrômetro que está na 246, até eu fazer a transição aqui para a portaria 155/2022. Aqui vai envolver prazos, né? Vai envolver atualização de equipamentos de fábricas, etc. Então, eu tenho que prestar atenção aqui no anexo D para que eu possa fazer a aplicação, né, transitar aqui para 155. O anexo A, que vai ser aqui de nosso interesse, eu tenho aqui termos e definições, né? Eu tenho essas partes aqui, esses títulos, né? Que são títulos do anexo A. Primeiro aqui termos e definições, depois requisitos metrológicos, depois requisitos técnicos, inscrições obrigatórias e disposições gerais. Esses termos aqui, verificação inicial e verificação subsequente,
nós temos que ter aqui um bom entendimento para poder ver aqui o que veremos a seguir, né? Os termos verificação inicial e verificação subsequente, que são mencionados na portaria, se referem a diferentes momentos em que a verificação dos instrumentos devem ocorrer. Então, eu tenho duas fases: a primeira, a verificação inicial, e a verificação subsequente. A verificação inicial, ela vai ser vistoriada, né? Verificada pelo Inmetro em termos de vazamento e de erro máximo admissível, entre outras características, né? Essa verificação inicial ela é feita antes dos aparelhos serem comercializados, são feitos nas fábricas, para que eles possam estar aptos para ser utilizados. A verificação subsequente, elas são feitas naqueles hidrômetros que já saíram da fábrica, ou seja, naqueles que são comercializados ou que estão em uso, ou mesmo em depósito, né? Saiu da fábrica, a próxima verificação já vai ser a subsequente. Para esses hidrômetros aqui, comercializados em estoque ou em uso, tem o prazo de 7 anos para que eles sejam feito essa verificação subsequente a partir da data de instalação. Tá? Então, eu instalei um hidrômetro, eu vou ter 7 anos para que possa ser feito pelo Inmetro a verificação subsequente. Só uma observação aqui, na portaria 246, esse prazo aqui era de 5 anos, né? Eu instalava um hidrômetro e ele teria que funcionar dentro de 5 anos, e após esse tempo ser substituído. Aqui no caso é 7 anos. O artigo 2 aqui ele fala sobre o prazo, né? O prazo, entendendo aqui da verificação inicial. Aí diz o seguinte: os medidores de água aprovados segundo o regulamento anexo à portaria Inmetro 246 de 17 de outubro de 2000 poderão ser submetidos à verificação inicial, de acordo com o anexo D, regras de transição, para os instrumentos de medição aprovados conforme a portaria Inmetro número 246 de 2000, até 2 de julho de 2026. Em outras palavras, aqueles hidrômetros, os hidrômetros sob a normativa, sobre a certificação da portaria 246, né? As fábricas têm até 2 de julho para produzir, tá? A partir dessa data aqui, já o Inmetro vai fazer a verificação inicial de acordo com a nova portaria, tá? Então, eles poderão ser fabricados até 2 de julho de 2026. O artigo 3, que também é uma cópia exata aqui da portaria 155/2022, diz o seguinte: os medidores de água aprovados com base na portaria Inmetro número 246 de 2000 poderão ser submetidos à verificação subsequente. Tá, agora antes era a verificação inicial, agora é subsequente, de acordo com o anexo D, regras de transição para os instrumentos de medição aprovados conforme a portaria Inmetro número 246 de 2000, até 2 de julho de 2028. O que quer dizer? Que os hidrômetros que estão em funcionamento sob a prescrição e certificação da portaria 246 de 2000, eles terão até o dia 2 de julho de 2028, esse prazo aqui, para poderem funcionar. A partir dessa data, eles já não vão, o Inmetro já não vai mais aprovar, né? Pela norma, pela portaria 246. Eles terão que ser submetidos às prescrições da norma da portaria, né? 155/2022, tá? Então, a partir dessa data aqui, eu não vou poder mais ter hidrômetro funcionando que foram produzidos, né, pela portaria 246.
Após esse prazo, deverão ser submetidos à verificação subsequente somente os medidores aprovados conforme essa portaria, que é exatamente, né, o que nós falamos aí. Aqui o artigo 6 fala que quem infringir a lei estará sujeito a penas previstas nesse artigo aqui, né, dessa data aqui, 20 de dezembro de 1999. Essa questão aqui é de competência do Inmetro. Esse aqui é uma pausa para descansarmos um pouco aí, ó. Descansar o cérebro, né? A gente vê essas águas límpidas aqui, cristalinas. Tem esses barquinhos aqui, né? Para a gente fazer descansar um pouco aí e preparar a nossa concentração. Já descansamos, então vamos em frente. Designação das vazões. Portaria 155/2022. Eu vou chamar as vazões, onde eu chamava na 246 de vazão mínima, vazão de transição, vazão nominal e vazão máxima, agora eu vou chamar de Q1, Q2, Q3 e Q4, tá? O Q1, ele corresponde à vazão mínima, que é a menor vazão na qual o medidor deve funcionar dentro do erro máximo admissível. Então, aquela primeira vazãozinha lá que tem que estar dentro do erro permitido, né? Que é chamada vazão mínima. Em seguida, eu tenho o Q2, que é vazão de transição. Descrevendo aqui, ó, é a vazão situada entre a vazão permanente Q3 e a vazão mínima Q1, que divide a faixa operacional em dois campos, superior de medição e o campo inferior de medição. Isso aqui a gente vai ver num gráfico que vai estar melhor explicado o posicionamento aqui do Q2. O Q3, chamado de vazão permanente, tá? É a maior vazão em condições de uso contínuo, na qual o medidor deve funcionar de maneira satisfatória dentro do erro máximo admissível. Essa aqui vai ser esse Q3 é onde nós temos que deixar o nosso hidrômetro funcionando, né? Com a vazão que nós calcularmos aí em projeto, né? Nós vamos nos basear no valor de Q3 para poder escolher o nosso hidrômetro. O Q4, que é a vazão de sobrecarga, onde era a vazão máxima, né? É a maior vazão na qual o medidor deve funcionar durante um curto espaço de tempo, dentro de seu erro máximo admissível, e manter seu desempenho metrológico em operações subsequentes. Quer dizer, se o hidrômetro funcionar aqui na vazão de sobrecarga num curto espaço de tempo, de tal forma que ele não prejudique o desempenho metrológico daí para frente, né? E ainda eu tenho possibilidade de continuar usando esse hidrômetro. Esse curto espaço de tempo aqui, eu não encontrei quanto que vale, né? Provavelmente porque ainda ninguém publicou um ensaio ou algum teste, né, para mostrar esse tempo aqui. Eu pelo menos não encontrei. Mas a questão é essa daqui. Esse curto espaço de tempo, dentro do erro máximo admissível, ele tem que manter o seu desempenho metrológico nas operações seguintes. Uma comparação aqui entre a portaria 246 de 2000 e a 155 de 2022, em termos de nomenclatura, né? Desse slide que nós vimos aqui, designação das vazões. Na 246 eu tinha Q mínimo, QT, QN, Q máximo, que seria a vazão mínima, a vazão de transição, a vazão nominal e a vazão máxima. Na portaria 155, agora eu tenho chamado Q1, Q2, Q3 e Q4, que vai ser a vazão mínima, Q2 a vazão de transição, Q3 vazão permanente e Q4 a vazão de sobrecarga. Então essas aqui são as diferenças aqui nas denominações das vazões entre a portaria 246 e a 155. Aqui são dois gráficos lineares, né?
representados aqui, representando as vazões, né? Aqui seria da 246 de 2000, esse aqui de cima, onde eu tenho aqui a vazão mínima, vazão de transição, vazão nominal e vazão máxima. A vazão nominal aqui não está no meio aqui, né? Nessa medida visual, porque essa aqui é uma escala logarítmica, tá? O gráfico linear da portaria 155/2022 teria esse outro jeitão aqui, essa diferença, Q1 ele vai estar um pouco aqui, na grande maioria das vezes, abaixo de Q-min, né? Porque eu vou ter uma melhor precisão. Eu vou ter o Q2, que seria aqui a vazão de transição, dividindo a faixa de superior e faixa inferior. Aqui eu tenho o Q3, que está agora bem próximo de Q4, tá? Ele está mais perto aqui. Enquanto o QN aqui na 246 estava na metade aqui da vazão máxima, o Q3 aqui, o Q4 vai ser 25% maior que o Q3 apenas. Então ele vai estar bem perto aqui. E o que que acontece? Então eu vou ter uma maior faixa aqui de medição, né, para poder trabalhar entre Q1 e Q3. Essa aqui é uma tabela copiada também diretamente da portaria 155/2022. Esses valores de vazões permanentes são valores especificados, né? Eu tenho que partir desses valores aqui para poder fabricar o hidrômetro, tá? Então eu posso ter o hidrômetro de 1 metro cúbico por hora, 1,6 metro cúbico por hora, 2,5 metros cúbicos por hora, 4 metros cúbicos por hora e assim por diante. Eu não posso ter aqui, por exemplo, um hidrômetro de 1,4, tá? Nem um hidrômetro de 2, tá? Nem um hidrômetro de 3. Ele tem que seguir rigorosamente essa ordem numérica aqui. Essa tabela vai até 6.300, mas a portaria diz que eu posso utilizar ainda múltiplos e submúltiplos de 10 sobre esses valores aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1.600 metros cúbicos por hora, eu posso pegar um hidrômetro aqui, multiplicando por 10 aqui, né? De 16.000 metros cúbicos por hora. Eu posso, se alguém conseguir fabricar esse hidrômetro, né? A 16.000 metros cúbicos por hora, eu acho que talvez aqui precisa ver a ordem de grandeza, né? Mas numa vazão maior aqui, por exemplo, vamos ver aqui no 6.300, tá? Se eu multiplicar por 10, eu vou ter 63.000 metros cúbicos por hora. Então, conseguindo naturalmente a fábrica fazer esse hidrômetro, né, ele vai ter que estar de acordo com a portaria dentro da margem de erro especificada pela portaria 155. Aqui nessa tabela aqui embaixo, eu tenho o valor da relação Q3 sobre Q1, que nós chamamos de range, tá? Esses valores aqui também já são fixados, tá? Eu só vou poder ter esses valores aqui, 40, 50, 63 e nenhum valor intermediário e diferente desses que estão aqui nessa tabela. Também obedece aqui a multiplicação aqui de múltiplos e submúltiplos de 10. Para cada hidrômetro desse daqui, eu tenho toda essa tabela aqui de range para ser seguida, tá? Então, por exemplo, lá o hidrômetro de 2,5 metros cúbicos por hora. Eu tenho um hidrômetro para range 40, outro para 50, outro para 63, outro para 80. Eu tenho aqui essa infinidade aqui de ranges, tá? Por isso, então, que eu vou ter uma maior faixa, né? Um maior leque para escolher aqui os hidrômetros. Para os outros, mesmo caso, um hidrômetro de 4 metros cúbicos por hora. Eu vou ter todos esses valores aqui de range, né, e mais ainda com múltiplo de 10 disponível, né, para poder fazer a minha escolha do hidrômetro, do melhor hidrômetro. A relação entre as vazões aqui eu tenho na portaria 155 e na portaria 246 de 2000. Na portaria 246 de 2000,
eu tinha essa relação aqui. Para o hidrômetro classe B, a vazão mínima ela era 2% da vazão nominal. A vazão de transição era 8% da vazão nominal. E a vazão nominal era 50% da máxima, para a classe B. Para a classe C, eu tinha aqui a vazão mínima 1% de QN, né? Aqui melhorou bastante aqui. Era bem melhor aqui a vazão para pegar uma precisão com vazões menores, né? A vazão de transição 1,5 QN, que também estaria abaixo aqui, né? Porque é classe C. E a vazão nominal 50% da vazão máxima, que é a mesma coisa aqui para classe B e classe C. Na portaria 155, eu tenho relações totalmente diferentes, tá? A vazão, o Q2 dividido por Q1, que seria a vazão de transição aqui, né? Comparando-se, dividido pela vazão mínima, tem que dar esse fator aqui 1,6. A vazão Q4 dividido pela vazão Q3 tem que dar 1,25. E o range, que é o Q3, Q3 sobre Q1, ele tem que dar um desses valores aqui, que já estão fixados, tá? Ele sempre vai seguir os valores aqui dessa tabela. O Q3 sobre Q1 vai ser o range. Que eu chamo aqui, né, Q3 sobre Q1 de faixa de rangeabilidade. Comparando-se ainda as vazões entre a 246 e 155, eu tenho aqui para os valores especificados naquela tabela anterior lá, né? Eu tenho 1, depois eu tenho o 1,6, o 2,5, o 4, e aqui segue até o valor lá de onde nós vimos, até o valor aqui de 6.300, que é o valor que está estampado aqui na tabela. Além, depois de que eu posso colocar múltiplos de 10 em cima disso, tá? Na vazão, as vazões da portaria 246/2000, que seria a vazão nominal, eu tinha valores diferentes, né? Alguns aqui ainda coincidem, né? Por exemplo, aqui o 2,5, aqui também tem 2,5, o 1, aqui também tem 1, né? 1 metro cúbico por hora. O 10 também, eu tenho 10 aqui e tenho o 10 aqui. Mas a maioria deles aqui vão ser diferentes, tá? É, por isso aqui tem esses valores aqui para a gente poder ter uma ideia aqui de comparação com a norma portaria antiga. Essa tabela aqui foi montada, eu montei seguindo aquela relação ali atrás, né? Que é essa daqui, ó. Q2 sobre Q1 igual a 1,6, Q4 sobre Q3 igual a 1,25, Q3 sobre Q1 igual a R. Com essas relações aqui, foi montada essa tabela aqui, né? Utilizando os valores que já são fixados aqui pela vazão Q3, né? Que é daquela tabela. Isso daqui não muda, vai ser esses valores aqui direto. E o range, tá? Para cada hidrômetro desse daqui eu vou ter um range, que também é fixo. Esse valor aqui não muda, não existem valores aqui só tirando os múltiplos de 10, né? Valores intermediários aqui. Nós temos que seguir essa sequência que é mostrada naquela tabela. Vamos ver se a gente acha a tabela aqui. Nessa tabela aqui, tá? Esses valores aqui, da relação Q3 sobre Q1, dessa tabela de baixo, são os valores que estão aqui nessa coluna da esquerda. E usando a relação daquelas fórmulas, dessa fórmula aqui, né, que eu já falei, foi montada essa tabela. Então, com isso, eu tiro o valor de Q1 e Q2 para cada range, tá? Eu tenho um hidrômetro aqui, então eu tenho toda essa gama aqui de variação de Q1 e Q2 em função do range, tá? Para o range 40, aqui, o hidrômetro, vamos pegar um exemplo aqui. Para um hidrômetro de 1,6 metro cúbico por hora, valor Q3 igual a 1,6.
eu tenho para o range 40, o Q1 vale 40 e o Q2 vale 64. Para o range 80, por exemplo, esse hidrômetro de Q3 igual a 1.6, eu tenho Q1 igual a 20 e tenho Q2 igual a 32. E assim vai, tá? Para cada valor de vazão aqui de Q3, eu tenho todos esses valores aqui para Q1 e Q2. Aqui essa tabela vai até o 250, né? Mas o que mostra, aquela tabela que mostra lá na portaria, ela vai até 6.300, tá? E eu ainda posso colocar os múltiplos de 10, sempre observando essa fala, né? Esse aqui é um zoom aqui da tabela, né? Para a gente poder ver os números lá, que aqueles números estão muito pequenos aqui, Q1 e Q2. Mas aqui, por exemplo, ó, o hidrômetro aqui em cima, eu tenho o valor da bitola do hidrômetro, né? Vamos voltar aqui. Aqui nessa tabela eu tenho nessa linha de cima aqui o diâmetro do hidrômetro, que cada um está em milímetro e em polegadas. Aqui nessa linha de baixo eu tenho o Q4, tá? Que o Q4 foi tirado aqui da relação de Q3, né? Que 1 vezes 1,25 dá 1,25. 1,6 vezes 1,25 dá 2. 2,5 vezes 1,25 dá 325, tá? Esses aqui são os valores de Q3. E aqui nessa linha, né, tá a setinha aqui, ó, é o valor do range, que é Q3 sobre Q1. Tá? Voltando na tabela seguinte, no slide seguinte aqui, a gente vê com mais detalhe aqui esse funcionamento dessa tabela, né? Aqui é o diâmetro do hidrômetro, aqui é o Q4 nessa segunda linha aqui, aqui é o Q3 e aqui é o Q3 sobre Q1, que desce aqui. Para o dimensionamento de um hidrômetro, eu tenho um critério básico, né? Eu fiz esse esqueminha aqui para facilitar a compreensão. Como é que eu vou escolher um hidrômetro, né, em cima do meu dimensionamento? Calculada a minha vazão, né, a minha demanda lá para um prédio, por exemplo, né, a vazão lá dimensionada, ou uma vazão qualquer aí que eu queira, né? Eu tenho o valor dessa vazão, e em cima disso eu vou escolher o Q3 dele, por naquela tabela que nós vimos lá, tá? O Q3, eu tenho que escolher um Q3 e um range, tá? Que é esses dois fatores que vai identificar o meu hidrômetro. Para eu escolher o Q3, ele vai depender do perfil de consumo do usuário, tá? Se ele tem uma vazão aqui que se encaixa dentro dos valores de Q3 naquela tabela anterior. E a escolha de Q3 e Q1, que é a escolha do range. Esse aqui vai depender do grau de precisão que eu tenho que colocar nesse hidrômetro, tá? Que quanto maior, e nós vimos aqui atrás, que quanto maior é o valor do range, né? O que acontece? A precisão vai aumentando aqui. Eu vou diminuindo a vazão mínima, né? Se eu comparar aqui, por exemplo, do hidrômetro 2,5 para o range 40, eu tenho para o Q1 62,5 e para o Q2 100. Se eu partir aqui para o range 100, eu tenho o Q1 25 e tenho o Q2 40. Então, viu que de 62,5 eu passei para 25 aqui para o Q1. E de 100 eu passei para o valor de 40. Não, eu estou aqui nessa tabela. Foi isso mesmo, tá? Então, vê como eu vou diminuindo aqui a minha vazão mínima e minha vazão de transição, ou seja, eu vou diminuindo a precisão do hidrômetro para medir vazões menores. Aí eu escolhendo lá o valor de Q3 e o range, né, que cada hidrômetro
tem vários ranges, né? Eu vou escolher o range de acordo com o grau de precisão. Aí eu já vou conseguir identificar meu hidrômetro, que é o Q3 e o Q3 sobre Q1. Eu já coloquei o nome no hidrômetro aqui com essas duas características, tá? Aqui embaixo é um gráfico linear aqui mostrando a sequência de vazões aqui da portaria 155, que é a Q1, Q2, Q3 e Q4. Sobre as classes de temperatura de medidores de água, a portaria 155/2022 do Inmetro nos dá essa tabela aqui, tá? Eu tenho essa classe de temperaturas aqui, que vai de T30 até T30 180. Cada uma dessas corresponde uma temperatura mínima admissível e uma temperatura máxima admissível, tá? O T30, aqui, por exemplo, a temperatura de funcionamento dele mínima admissível tem que ser 0,1 grau Celsius. E a temperatura máxima dele para o funcionamento dentro da margem de erros tem que ser 30. Da mesma forma aqui, para o T50, temperatura mínima admissível 0,1 e temperatura máxima admissível 50. E assim vai para os outros tipos de temperatura. E com isso eu tenho aqui até 180 graus, que eu posso ter um hidrômetro funcionando, né? Ao passo que na 246 ela regulamentava hidrômetros até 40 metros, desculpe, até 40 graus Celsius, tá? E essa aqui pode ir até 180. Classe de exatidão e erro máximo admissível. Na portaria 246 eu tinha as classes de hidrômetro classe A, classe B, classe C, classe D e etc. Tinha até a classe E também, que já existia alguns hidrômetros, né? Agora essas classes de A, B, C e D não existem mais aqui por essa portaria 155/2022. No lugar eu vou ter classe de exatidão 1 e classe de exatidão 2. Vou ter apenas essas duas classes aqui. Então, aqui vendo aqui o texto, os medidores devem ser projetados e fabricados de modo que seus erros de indicação, não excedam os erros máximos admissíveis e devem ser classificados sob a classe de exatidão 1 ou classe de exatidão 2. Classe de exatidão 1 é o chamado hidrômetro de alta precisão, né? O erro máximo admissível para esse hidrômetro na vazão entre Q2 e Q4, né? Ele vale mais ou menos 1% para esta faixa de temperatura aqui, entre 0,1 e 30 graus, e mais ou menos 2% para água acima de 30 graus. E o erro máximo admissível para vazões entre Q1 e Q2, né? O erro pode ser permitido em mais ou menos 3%, independente da faixa de temperatura. Então, esse daqui, esse posicionamento do Q aqui, que é o campo superior de medição, né? Eu posso ter esses erros aqui, mais ou menos 1% nessa faixa de temperatura, mais ou menos 2% nessa outra faixa de temperatura aqui. E no campo inferior de medição, que é aquele campo abaixo de Q2, né? Entre Q1 e Q2, é mais ou menos 3%, independente da faixa de temperatura. A classe de exatidão 2, seguindo o mesmo padrão, né? O erro máximo admissível para o campo superior de medição, que é onde a minha vazão está entre Q2 e Q4, ele é permitido mais ou menos 2% para essa faixa de temperatura aqui, entre 0,1 e 30 graus Celsius, ou mais ou menos 3% para a temperatura acima de 30 graus Celsius, tá? Esse aqui é onde o gráfico lá, que é o campo superior de medição,
esses erros aqui, ele tem essa variação aqui, aquela faixa mais estreita do gráfico. Para o erro admissível no campo inferior de medição, que é a vazão entre Q1 e Q2, a parte mais alargada do gráfico, né? Eu posso ter o erro aqui para a classe de exatidão 2 entre mais ou menos 5%, que vai independente da faixa de temperatura da água. Aqui comparando ainda os gráficos aqui entre a portaria 155/2022 e a 246/2000, aqui eu peguei os hidrômetros para as duas, né, para comparar aqui com a mesma classificação aqui, com a mesma vazão. Por exemplo, esse da 155 eu peguei Q3, foi pego aqui, escolhido, né, o Q3 2,5 metros cúbicos por hora. E aqui, a vazão nominal 2,5 metros cúbicos por hora. Justamente essa igualdade aqui, para poder ver a diferença entre os gráficos, né? Teoricamente aqui, o hidrômetro com a mesma capacidade de vazão, sendo um da portaria 155 e o outro da 246, onde eu tenho essas diferenças aqui no gráfico de erros, né? Permitidos. Aqui, para o range 100, né? Na portaria 155, Q3 igual a 2,5 e o range 100, eu tenho essa classe de exatidão 1 aqui, que é onde o meu erro varia entre Q1 e Q2, né? Entre Q1 e Q2 aqui, ele varia entre mais 3 e menos 3%, tá? Na classe de exatidão 2, que é o meu Q3 também para range 100, tá? Aqui é o mesmo hidrômetro, eu só estou mudando aqui a classe de exatidão, tá? Veja que a classe exatidão 1 para 2 modifica o gráfico. Aqui eu posso ter uma maior margem de erro e aqui eu posso ter eu estou restrito a uma margem de erro menor. E ao passo que na 246 eu tinha esses gráficos aqui para o mesmo hidrômetro, né? Que olha a diferença, que no classe B eu tinha aqui o Q mínimo igual a 50, aqui eu estou com o Q1 25, né? E o classe B era o hidrômetro assim mais popular, né? Mais usual, uma maior quantidade. O que se aproxima melhor aqui do range para o range 100 seria o hidrômetro classe C, tá? Mas conforme como eu posso usar outros tipos de range aqui, se eu usar lá o range para um valor maior que 100, eu ainda vou trazer esse gráfico aqui mais para a esquerda, tá? Esse Q1 aqui vai diminuindo e o Q2 vai diminuindo. Ou seja, para esse hidrômetro aqui, eu tenho toda aquela quantidade de ranges lá para poder ser colocado aqui na minha escolha, né? E aqui na 246 eu já tinha praticamente engessado aqui esse valor, né? Era o hidrômetro 2,5 classe C e pronto. Eu não tinha essa variação do range. Aqui é uma comparação linear, né, entre a 155 e a 246 para o mesmo hidrômetro lá de vazão 2,5 metros cúbicos por hora. O Q3 sobre Q1 range 100, eu tenho esse gráfico aqui, tá? O Q1 igual a 25, o Q2 igual a 40, o Q3 igual a 25 e o Q4 igual a 3,125. O hidrômetro classe B, eu tenho isso daqui, tá? Você vê que é bem um pouco mais distante aqui a vazão mínima, né? Aqui eu tenho 25, que é metade, e aqui eu tinha 50 no Q mínimo 246. E no classe C, eu tinha aqui para o range 100, a vazão mínima aqui da 246, ela coincide aqui com o Q1 da vazão 155, né? Da portaria 155/2022. A vazão QT também está meio próxima aqui, né? 40, que está 37,5. Aumentando o range, eu vou puxar esse gráfico aqui mais para a esquerda e esse aqui 246 eu não tinha essa condição. Tá? Para eu ver aqui o quanto
aumentou a minha faixa de medição em função do range, tá? Para o mesmo hidrômetro. Eu tenho aqui, por exemplo, o range 40, esse gráfico aqui para um hidrômetro de 2,5 Q3, né? 2,5 metros cúbicos por hora. Aqui eu tenho o Q1 nesse valor aqui, 62,5. Aqui eu tenho o Q2 igual a 100 litros por hora. Q3 igual a 2,5 metros cúbicos por hora e o Q4 igual a 3,125 metros cúbicos por hora. Esse gráfico aqui não está assim, não tem aquela simetria porque essa escala aqui é logarítmica, tá? Aí vai que é 10, 20, 40, 80. Então ele vai apertando aqui conforme eu vou aumentando aqui os valores. Então, do range 40 até o range 1000, por exemplo, tá? Que na teoria, né? Eu posso ter aqui o range até o range 1000. Eu tenho aqui ver que o meu Q1 aqui nesse range, aonde veio parar aqui, ó, ele está próximo, quase próximo aqui do zero, né? Ele está valendo 2,5, que no 40 ele valia 62,5. Então veja quanto que eu vou ter aqui, né, as possibilidades para escolher o hidrômetro ideal para cada caso, né? Eu tenho várias possibilidades aqui e uma grande universo aqui para poder escolher a minha vazão ideal lá, o meu hidrômetro ideal para o meu dimensionamento. Esse gráfico aqui mostra as faixas de vazões para a classe de exatidão 2, tá? Para a classe de exatidão 1 seria a mesma coisa, tá? Só ia mudar aqui essas porcentagens. Aqui seria mais ou menos 3% e aqui seria mais ou menos 1%. Mas para a classe de exatidão 2, né, que eu tenho mais ou menos 5% aqui no início do gráfico, aqui na parte mais alargada, e aqui eu tenho mais ou menos 2% na parte mais estreita. A faixa de medição, ela engloba todo esse gráfico aqui, tá? Ele vai desde Q1 até Q4. Se eu tiver um hidrômetro e qualquer vazão que eu jogar aqui dentro de Q1 e Q4, o hidrômetro vai medir, tá? Por isso que é chamada faixa de medição. Agora, é claro que se ele tiver aqui entre Q3 e Q4, tá? Eu já vou estar com um desgaste maior aqui do hidrômetro e pode ser prejudicado aqui com uma maior quantidade de erros. E aqui, se eu estiver na faixa de medição aqui, trabalhando dentro dessa parte amarela aqui, que é na parte mais alargada, né, onde os erros são maiores, eu vou ter erros aqui, né, erros permitidos maiores, tá? Porque aqui, quanto mais eu chego próximo aqui da vazão inicial aqui, o meu erro vai aumentando, né? Então, isso daqui é faixa de medição. A faixa de operação do hidrômetro, onde eu devo colocar a vazão, onde eu devo escolher o hidrômetro pela determinada vazão, eu tenho que estar dentro da faixa de operação, que vai desde Q1 até Q3, tá? Isso aqui é especificado também por uma tabela que a gente vai ver mais adiante aqui, que é a chamada faixa de operação do hidrômetro. E veja que está fora aqui a parte de Q3 e Q4, tá? Aqui eu não posso jogar o hidrômetro operando aqui, eu tenho que fugir aqui dessa parte vermelha, né? Para não cometer aqui desgaste prematuro e margem de erro grandes, né? Grandes margens de erros não são permitidas. Aqui, nesse espaço verde aqui, onde o erro está entre mais ou menos 2%, aqui para a classe de exatidão 2, para a classe de exatidão 1 estaria mais ou menos 1%, tá? Essa aqui é a faixa ideal de funcionamento. Eu tenho que jogar o meu hidrômetro para que ele se encaixe aqui dentro dessa faixa aqui, que seria o campo superior de medição, mas limitado até o Q3 aqui, tá certo? O hidrômetro ele tem que funcionar, a faixa ideal seria aqui dentro, o ideal seria funcionar aqui. Só que é muito difícil, né? Quase impossível ter um hidrômetro que só funcione aqui dentro dessa faixa, a menos que seja um hidrômetro de vazão fixa, né? Um poço, por exemplo, vazão de poço,
que tem uma vazão cravada lá, sempre a mesma coisa, né? Aí eu tenho a possibilidade de jogar ele bem pertinho de Q3 aqui, né? Ou qualquer outro lugar aqui que eu vou, dentro dessa faixa verde, que eu vou ter sempre essa margem de erro. Para o caso de residências ou outros consumos aí, como a vazão é muito variável, né? Olha, eu estou vazando lá, tô com a vazão quase total do hidrômetro. Olha, eu vou estar com a vazão entre Q1 e Q2. Praticamente realmente muito difícil, né? Conseguir esse hidrômetro aqui para uma residência que sempre funcione aqui, né, dentro dessa faixa ideal. Mas quando eu vou escolher o hidrômetro, eu tenho que procurar aquele e calcular a maior, o hidrômetro que funcione a maior parte do tempo dentro dessa faixa aqui, tá? Tem que ter essa noção. Aqui eu tenho outra comparação aqui da 155 e a 246. Na, para a vazão Q3 2,5, range 40, eu tenho essa faixa de medição aqui, que vai entre o Q1 e o Q4, tá? Essa é a minha faixa de medição. No mesmo hidrômetro com o range 100, a minha faixa de medição aumenta, tá? Ela vai aqui desde esse valor aqui, que é 1 igual a 2,5, até o valor que é 4, que é 3,25. Está incluído o Q4 aqui porque a faixa de medição também inclui o Q4, tá? Não significa que o hidrômetro não vai medir essa vazão, apenas eu tenho que fugir do Q4 aqui, mas se chegar a Q4 ele também vai medir, naturalmente dentro de um espaço de tempo limitado, né? Então eu tenho esse aumento aqui, né, de precisão em função do aumento do range, né? Eu passei de 40 para 1000, né? Então veja aqui o quanto que eu aumentei o meu range aqui, a minha faixa de medição. Na portaria 246, eu tinha simplesmente para o hidrômetro 2,5, é só esse tipo de gráfico aqui. Como eu não tinha range aqui, né? Só era cravado aqui esse gráfico e não alterava mais. Era unicamente para cada tipo de hidrômetro. Eu tinha apenas um tipo de gráfico, não tinha variação de range. Para o 2,5 aqui na 246, eu teria essa faixa de medição aqui, tá? Que é o Q mínimo igual a 25 e o Q máximo aqui igual a 5, tá? Está um pouquinho fora do gráfico de cima ali, por causa dos valores ali do Q4, né? E veja que para esse range 1000 aqui, eu tenho um aumento aqui nessa faixa de medição aqui, né? Um aumento de precisão aqui no tamanho dessa parte amarela aqui, tá? Comparando-se aí novamente a 246 com a 155, na 246 eu tinha sob as características, né, sobre a normativa da portaria 246, apenas hidrômetros que variavam da vazão nominal de 0,75 até 15 metros cúbicos por hora, tá? Então eu só tinha essa faixa de hidrômetros aqui. Vendo então do menor hidrômetro até o maior, eu tinha até uma vazão máxima de 30 metros cúbicos por hora, tá? Agora aqui na 155 eu tenho a variação aqui de 1, tá? A vazão mínima, o Q1 igual a 1, que é o menor hidrômetro aqui, o Q3 igual a 1, tá? Aqui está o Q1 igual a 1, Q3 igual a 1. Eu não sei, precisa ver a relação aqui, se esse número aqui está correto. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: desde o menor hidrômetro até o hidrômetro de 6.300, que é o maior que está na tabela,
o tamanho aqui da parte aqui que eu tenho abrangendo aqui a quantidade de hidrômetros, né? E agora como eu posso incluir todos os tipos de hidrômetro praticamente com qualquer vazão acima de 15 metros cúbicos por hora, se eu contar até 6.300 que está na tabela lá, eu já consigo aumentar 260 vezes aqui o meu universo para poder escolher os hidrômetros. E aqui, mesma coisa, ao contrário, aqui indo para a esquerda, né, eu aumento 15 vezes aqui, né, quando eu vou utilizar a portaria 155, a precisão aqui do meu hidrômetro. Então, esse gráfico aqui, sendo o menor valor, que é o Q mínimo, e o maior valor, que é o Q máximo, que é toda a abrangência aqui de vazões. Aqui embaixo, o menor valor seria Q1, que é o Q3 igual, Q1 igual a 1, né? E o maior valor aqui, Q3 igual a 6.300. Então, eu tenho esses aumentos aqui de precisão e de faixa de medição, né? Na realidade, aumento para a escolha de hidrômetros, né? Esses aqui são os caracteres que foi tirado aqui da NBR 8194/2019, que mostra o caractere correspondente a cada vazão Q3 aqui da portaria 155 e a cada vazão QN da portaria 246. Aqui está escrito definição do caractere quanto às vazões Q3 ou QN. Ah, então ele jogou aqui as vazões aqui Q3 da 155 e vazão QN da 246. O caractere X ele corresponde a valores menor do que 1, a vazão menor do que 1 aqui para o Q3. O Y varia não, ele corresponde à vazão de 1 metro cúbico por hora. O Z a 1,6 metro cúbico por hora. O A 2,5 metro cúbico por hora. Isso aqui vai indo toda aquela sequência lá, né, de valores da tabela, né? Isso aqui ele jogou até 4.000 metros cúbicos por hora. E esses são os valores aqui que correspondiam a essas letras aqui pela portaria 246. Tá? Então eu tenho essa grande coluna de letras aqui para cada hidrômetro que corresponde. Aqui é uma outra tela aqui para descanso, né? Vamos dar uma pausa aqui, olhando essa aguinha caindo aqui, é um negócio bonito pra caramba, para a gente poder descansar um pouco, né? Já descansamos então, vamos para frente. Condições de operação. Essa daqui é da portaria 155/2022, tá? A faixa de vazão que eu, que eu tenho que trabalhar é de Q1 a Q3, inclusive a Q3, né? Foi aquela faixa onde nós vimos lá naquele gráfico. Temperatura ambiente. Eu só posso trabalhar com o hidrômetro, temperatura permitida, né? Normatizada pela portaria, entre mais 5 até mais 55 graus Celsius, nessa faixa aqui. Não posso trabalhar com ele menor que 5 e nem acima de 55 graus. E ele não vai ter a medição, né? Trabalhando fora desse intervalo aqui, ele vai apresentar uma quantidade de erro grande. Faixa de pressão. O hidrômetro ele vai trabalhar aqui pela 155 entre 0,03 MPa a 1 MPa, transformando isso aqui para metros de coluna d'água, entre 3 metros de coluna d'água e 101 metros de coluna d'água, dentro dessa faixa de pressão aqui. Faixa de umidade relativa. Para hidrômetros não eletrônicos, né, seria para os hidrômetros mecânicos, eu trabalho entre 0 e 100% na umidade relativa. Para os hidrômetros eletrônicos, eu trabalho entre 0 a 93%, que é os valores especificados aqui pela portaria do Inmetro 155, que na verdade que são os valores, né? Faz-se de indicação de um medidor de água.
A portaria 155 do Inmetro, né, barra 2022, nos dá essa tabela aqui para a faixa de indicação do medidor. Quando eu tenho no hidrômetro, os hidrômetros que eu tiver o Q3 menor que 6,3, eu vou ter esse valor, esse número de 4 dígitos aqui, tá? Onde o maior valor que eu consigo atingir é 9.999, tá? Aqui para o Q3 entre 6,3 e 63 metros cúbicos por hora, eu tenho 5 dígitos. Aqui no Q3 entre 63 e 630 eu tenho 6 dígitos. Para esse daqui, Q3 entre 630 e 6.300, eu tenho 7 dígitos. De tal forma que, se eu aumentar 1 metro cúbico em qualquer um desses aqui, o hidrômetro vai voltar no zero, né? Vai zerar o hidrômetro e começar a marcar tudo de novo a partir do zero. Esses dígitos aqui correspondem a essa parte aqui ao visor, né? Onde eu faço a leitura do volume de água no hidrômetro. Esse daqui, por exemplo, ele tem um, dois, três, são 4 dígitos pretos, tá? Aqui eu tenho 2 dígitos vermelhos. Mas o que está valendo aqui, né? O que a gente faz a leitura, são os dígitos pretos. Marcações e inscrições obrigatórias nos hidrômetros. Então, essa daqui são as determinações que a portaria 155/2022 do Inmetro estabelece para que sejam inscritos, né, inscrições obrigatórias quando o hidrômetro é fabricado. Então, eu tenho que ter lá no visor a unidade de medição, eu tenho que saber, tem que colocar metro cúbico, né, que é cada dígito preto, ele tem que ser 1 metro cúbico, essa unidade aqui. A classe de exatidão, quando esta difere da classe de exatidão 2, ou seja, se o hidrômetro for classe de exatidão 2, eu não preciso escrever nada, tá? Não precisa ter nada escrito no visor. Se for classe de exatidão 1, tem que estar escrito lá, classe de exatidão 1. O valor numérico de Q3, né, eu tenho que saber, tem que estar escrito lá quanto vale o Q3, lá no visor do hidrômetro. O valor do range R. Então eu tenho que ter o Q3 e o R, que é justamente essas duas características aqui que vão identificar o hidrômetro. Tenho que ter a marca de aprovação do modelo, né? Por exemplo, ML 111-22, que isso aqui é a marca dada os dígitos, né? Os escritos aqui dado pelo Inmetro, tá? O ML aqui significa marca de aprovação de modelo. O 111 aqui nesse exemplo numérico aqui corresponde ao código do Inmetro, que cada aprovação de modelo de hidrômetro, né, o Inmetro emite lá uma portaria e joga esse código. E esse aqui é o ano de avaliação, quando o hidrômetro foi feito lá, a sua avaliação, onde o Inmetro caracterizou e aprovou esse hidrômetro, né? Eu tenho que ter também escrito no hidrômetro nome ou marca registrada do fabricante, tá? Tem que estar o nome do fabricante lá. O número de série, que ele tem que estar ao lado do corpo do hidrômetro. Por exemplo, esse daqui, ó, Z23LN00734110. Esse aqui é o número de série de um hidrômetro. Sentido do escoamento é aquela seta, né, que é em alto relevo lá, impressa no corpo do hidrômetro na lateral. Pressão máxima admissível, tem que ter isso aqui também escrito, que é PMA. As letras H ou V, que corresponde para instalações horizontal ou vertical. Ou HV, né, horizontal e vertical. Isso daqui funciona da seguinte forma: se o hidrômetro funciona com determinada precisão na horizontal,
né? Ou se ele funciona na vertical, é o que vai estar ser indicado lá, junto com a. Geralmente ele vem junto com o valor do range, né? Ou HV, se ele funciona com a mesma performance aqui na horizontal e vertical. A classe de temperatura, quando difere de T30, eu tenho que ter isso aqui também. Ou seja, se for T30, não precisa estar escrito. Agora, se for diferente de T30, eu tenho que ter lá o T50, por exemplo, né? O T60, o que for aqui, diferente de 30. Para os aparelhos eletrônicos, eu tenho que adicionar ainda mais essas outras informações aqui. Fonte de alimentação, que é tendo a tensão, a frequência. Bateria substituível. Se for substituível a bateria, eu tenho que estar escrito lá a data limite, quando que eu devo trocar a bateria. Se for bateria insubstituível, eu tenho que ter a data aqui de validade do medidor, né? A data que eu devo substituir esse medidor. Eu tenho que ter a classificação do ambiente de instalação, tá? Tem essas três letras aqui: B para edifícios, O para o ar livre e M para medidores móveis, né? Itinerantes. Classe ambiental eletromagnética. Eu tenho que ter também para que classe ambiental eu devo, em que meio, né? De campo eletromagnético eu posso colocar esse hidrômetro. Os itens D e E, eles podem ser fornecidos em uma folha de dados em separado, tá? Eles não precisam estar escritos, gravados ali no próprio hidrômetro. Olhando aqui um mostrador do hidrômetro, de acordo com a portaria 155/2022 do Inmetro, eu tenho aqui essas inscrições, né? Que são as inscrições obrigatórias, né? Tem essas aqui, tem esse daqui que é a marca, aqui o logo do Inmetro, esse daqui tem essa marca aqui que é da companhia de saneamento, né? Foi escrito aqui. Esse daqui, essas inscrições aqui, eu tenho que ter obrigatória, repetindo aqui com a visão aqui do visor, né? Unidade de medição metro cúbico, que está aqui, o metro cúbico aqui. Classe de exatidão, quando difere de 2, tá? Eu não tenho nada escrito aqui nesse hidrômetro com classe de exatidão. Então, ele é classe de exatidão 2, ok? Valor numérico de Q3. Aqui eu tenho Q3 igual a 2,5. Vou aumentar um pouquinho aqui. Q3 igual a 2,5, tá vendo aqui, ó. 2,5 metros cúbicos por hora, inscrição obrigatória. O outro aqui é marca de aprovação, código e ano. Essa marca de aprovação, código de ano, ele está aqui ao lado do ícone aqui, da logomarca aqui do Inmetro, né? Que é o ML, o 111 e o 22 para este caso aqui. Marca do fabricante, que aqui está quem fabricou o hidrômetro. Tem que constar obrigatoriamente aqui também, né? A pressão máxima admissível, que é PMA. Eu vejo aqui, entrando aqui, que eu tenho PMA, 10 bar, aqui para esse caso. E eu tenho aqui também H ou V. Ele vai funcionar o quê? Com essas características, na horizontal ou vertical. Então, eu olhando aqui, ó, eu tenho o range 100, aqui tem a letra H. Então, o range 100 é para ele funcionar na horizontal, ok? Classe de temperatura quando diferente de 30. Esse aqui é 50, ele diferiu, né? Ele está diferente de 30, então eu tenho que escrever aqui T50, é onde está aqui.
Número de série. Esse número de série aqui ele está gravado no corpo lateral do hidrômetro. Nós vamos ver nos slides seguintes. E o sentido de escoamento também está na lateral do hidrômetro. Deixa eu ver aqui se tá. Falei sobre o range aqui. Nome ou marca registrada, nome de série, sentido de escoamento, pressão máxima, classe de temperatura, unidade de medição, classe de exatidão 2, valor numérico, valor do range, está aqui. Tá? Eu achava, fui só conferir se o valor do range estava aqui nessa relação, mas está ok. Tá, voltando lá, o range está aqui, ó, range 100. Deixa eu aumentar um pouco aqui, velho. Olha lá, R100, tá? É o range 100. Tudo isso daqui são inscrições obrigatórias, tá ok? Aqui para trás. Esse aqui é o próximo. Aqui é uma foto para mostrar melhor aqui essas indicações aqui esse carimbo aqui do Inmetro, né? Aqui eu tenho a logomarca do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia. Aqui eu tenho o ML, que é a marca de aprovação do modelo, tá? Esse ML aqui quer dizer isso daí. O 111, que é o código do Inmetro, que está aqui, é o número da portaria que aprovou esse modelo. E o 22 é o ano que ele foi certificado, que ele foi vistoriado, né, pelo Inmetro, que aqui no caso 2022. Aqui as inscrições obrigatórias aqui que estava faltando, que está na lateral do hidrômetro. Este é o número de série, tá? Aqui o A23LN00744410. E aqui está o sentido de escoamento do hidrômetro, quer dizer, a água passa aqui da esquerda para a direita, tá? Destrinchando aqui o significado desse serial, o A quer dizer a designação do medidor, tá? Cada medidor, naquela tabela que nós vimos, cada vazão tem uma letra, né? Lá atrás. Então, o A, aqui no caso, é para esse hidrômetro aqui, que ele é de Q3 igual a 2,5, certo? E o A corresponde a apenas um dígito, que é esse dígito aqui. O 23 é o ano de fabricação. Então, ele foi fabricado em 2023, que são esses dois dígitos aqui, o 2 e o 3. LN são as letras do fabricante. Tá? Que cada fabricante tem duas letras para identificar, né, a fábrica. Esse hidrômetro aqui foi fabricado pela fábrica que escolheu as letras LN, tá? Eu vendo LN aqui, eu já sei qual que é a marca do hidrômetro, que são esses dois dígitos. E aqui embaixo eu tenho o serial, né, o número de série, que é a numeração sequencial. Para cada Q3 eu vou ter um sequencial, e para cada ano também eu vou ter um sequencial de números, que são esses 7 dígitos aqui. Tudo isso dá um total de 12 dígitos. Esse 3 aqui, ele não é obrigatório, tá? Esse 3 aqui, ele foi colocado aqui pela empresa ou pela concessionária que comprou esses hidrômetros, né? Talvez para facilitar aqui a comparação aqui como ele é um hidrômetro de Q3 igual a 2,5, eu tenho a vazão máxima dele 325, né? Então foi colocado esse 3 aqui provavelmente para indicar que ele tem a vazão máxima de 3, como era na portaria antiga. Mas esse número aqui não é obrigatório, tá? Ele pode ficar sem esse número aí que a portaria 155/2002 não exige. Quase chegando ao final aqui, nós temos esses links, esses dois links aqui, tá? Esse aqui, primeiro, ele vai mostrar os fabricantes que têm aprovação dos modelos de acordo com a portaria
155/2022, tá? Na época que foi feito esses slides aqui, era esse link, né? Provavelmente agora continua o mesmo, mas se houver alguma modificação, aí teremos que descobrir aí qual que é o outro link. Mas na época, nesse link aqui, eu podia ver quais as empresas que já estão dentro da normativa aí da portaria 155/2022. Para eu ver a portaria na íntegra, né, portaria 155/2022, eu posso acessar esse link que está aqui, tá? Se eu pesquisar no Google também, né, colocar lá a portaria 155/2022 em metro, ela também vai aparecer. Essas aqui são as referências, né, que foram utilizadas para a montagem desse trabalho. Eu tenho aqui no início a portaria 246/2000, a portaria 295/2018, a portaria 155/2022 do Inmetro, tá? A norma brasileira 8194/2019, que trata da padronização de medidores, o SINMET, que é o Sistema Nacional de Metrologia, né, que é um órgão governamental, o CONMETRO também, que é um conselho governamental, e, naturalmente, o INMETRO, né, que é um órgão também do governo, né? E aqui da OML. O OML é uma organização mundial de metrologia que procura sempre estar a par, né? Sempre coletando novas tecnologias e novos modelos, novo maquinário, novas ideias para poder fazer com que os hidrômetros fiquem cada vez com maior precisão e com melhor tecnologia. Esse órgão aqui é um órgão global, é um órgão mundial, onde o Inmetro faz parte, né? Então, tudo que a OML tiver de informações, ela repassa para os órgãos que fazem parte, e inclusive o Inmetro. Aqui, InfoEscola, foi é, consultado aqui para pegar a escala logarítmica, né? Esse link aqui. E tabela de dimensionamento de hidrômetro da NTS Sabesp, Forghieri Andres, que seria o Andres Forghieri. Foi um artigo, né? O Andres Forghieri é um gerente da Cono, fabricante de hidrômetros, medidores de altas vazões. Ele deu uma informação importante aí para nós. E aqui eu tenho instrumentos de medição, grupo calibração. Foi uma página também, um site que foi consultado. Aqui embaixo eu tenho as pessoas que ajudaram aqui na revisão, né? O Gustavo Galina, que trabalhou na revisão aqui desse trabalho, e o Leandro Garcia Freitas, que também ajudou muito na revisão. Eu agradeço muito ao Gustavo e ao Leandro. E Luiz Roberto Rossi, que é esse palestrante que vos fala. E o próximo é o fim. Aqui eu finalizo, né? A gente finaliza esse trabalho e pediria a vocês aí que se acharam, se foi útil aí, né, para a informação, façam aí, dá todas aquelas coisas lá, joinha, se inscrevam no canal e tudo que tiver direito aí para poder deixar fechadinho aí a nossa mensagem, ok? Boa noite a todos e bom dia a todos ou boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Deus abençoe.